Lucas capítulo 8, versículos 49 e 50. Lucas capítulo 8, versículos 49 e 50. Estou usando NAA, Nova Almeida atualizada. Quero que você acompanhe comigo essa leitura. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Feche os seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e os nossos corações estão em chamas, porque sabemos que há uma porção do Senhor para nós esta noite. Ó Espírito Santo, continua a manifestar-se esta noite e fale aos nossos corações, porque precisamos ouvir a Tua voz. Nós clamamos e pedimos que, por bondade, o Senhor ministre aos nossos corações esta noite, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, meu irmão, minha irmã. O texto que nós lemos é um texto conhecido. Todos nós que já caminhamos algum tempo com o Senhor, é o texto em que Jairo, chefe de uma sinagoga, ele vai até onde Jesus está ministrando a pessoas e pede a Jesus que o acompanhe até a sua casa, porque ele tem uma filha, uma adolescente de 12 anos, que está terrivelmente doente, enferma, quase à morte. Jesus decide acompanhar Jairo até a sua casa. E à medida que eles caminham, em dado momento, Jesus para aquela caminhada e ele vai dizer: espera aí um pouquinho, pessoal, porque alguém me tocou. Os discípulos veem aquela pergunta de Jesus, perguntando: quem me tocou? E os discípulos dizem: Senhor, mestre, a multidão está te comprimindo. Provavelmente alguém esbarrou aí mais forte e falou: não. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude, ou seja, alguém me tocou intencionalmente, alguém me tocou querendo me tocar. A Bíblia vai dizer que a mulher, uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ela tinha tentado todas as coisas para ser curada daquela enfermidade e não conseguia. Esta mulher é que faz Jesus parar. A Bíblia diz que ela, não podendo ocultar-se, disse a Jesus, ou confessou a Jesus que havia tocado em Jesus, e contou toda a história de como ela havia adoecido e como gastara todos os seus recursos com tratamentos médicos. Nada resolveu, ao contrário, ela foi de um estado ruim para um estado pior. Nesse momento, Jesus se volta para a mulher e diz: filha, a tua fé te salvou. Enquanto Jesus está falando com a mulher, ouvindo a mulher contar o seu testemunho e falando para a mulher que o que fez com que ela experimentasse aquela cura foi a fé, a Bíblia vai dizer no versículo 49 que nós acabamos de ler: Jesus ainda falava quando veio uma pessoa da casa de Jairo. Isso aqui é muito importante, porque Jesus está falando e todas as pessoas estão prestando atenção, inclusive Jairo, que está ali. Você imagina que, obviamente, o Jairo, ele tem uma pressa no seu coração em chegar o quanto antes na sua casa. Mas a partir do momento que a mulher começa a contar o testemunho da sua doença e confessa que agora se sente curada, a partir do momento em que Jesus está dizendo: filha, a sua fé te salvou, Jairo está bem próximo de Jesus, está ao lado de Jesus, está ouvindo aquele diálogo, e é óbvio que esse milagre operado por Jesus está enchendo o coração de Jairo de fé, porque ele está ouvindo que a fé a salvou, ele está presenciando um milagre acontecendo diante dele. Ainda que haja urgência de chegar em casa, ele está presenciando um milagre, o que aumenta ainda mais a fé, porque, ora, se uma mulher tocou em Jesus e foi curada, imagina se Jesus chegar lá em casa. O coração de Jairo começa a encher-se de fé, porque ele está presenciando um milagre.
Mas enquanto Jesus está falando com esta mulher, que é um milagre a quem Jairo está presenciando, a Bíblia diz que chega uma pessoa da casa de Jairo dizendo: não importune mais o mestre, porque a sua filha morreu. Nesse momento, aquele coraçãozinho que estava cheio de fé, parece que a fé evapora. É como se fosse um soco na boca do estômago. Você imagina que notícia é essa? Que triste notícia. É uma notícia para balançar as pernas, para, como dizem alguns, deixar a boca russa. O coração quase que sai pela boca. Como lida com essa informação? Alguém que há segundos está enchendo seu coração de fé, agora está diante de uma notícia trágica. É como se alguém dissesse: seu Jairo, tudo que o Senhor mais temia aconteceu. A sua filha morreu. Sinto muito. Não precisa mais importunar o mestre, pode liberar Jesus. Só que a Bíblia diz, no versículo 49, que Jesus ainda estava falando. Eu vou repetir: Jesus ainda estava falando. Meu irmão, minha irmã, enquanto Jesus fala, podem se levantar outras vozes querendo tirar a nossa atenção, o nosso foco. Podem se levantar outras vozes querendo desviar-nos da mensagem que Jesus está trazendo. E qual é a mensagem que Jesus está trazendo naquele momento? Fé e salvação. E chega alguém trazendo outra notícia. Que notícia é essa, pastor? Medo e morte. Jesus está falando de fé e salvação. E chega uma outra voz, concorrendo com a voz de Jesus, falando de medo e de morte. Alguém está entendendo? Diga amém. Versículo 50. Jesus olha para Jairo e ele vai dizer: não tenha medo. Jesus percebe que Jairo esvaziou o coração de fé e encheu o coração de medo. E Jesus diz: Jairo, não tenha medo. Apenas creia. Em outras versões, tenha fé. A sua filha será salva. Até aí, a gente conhece a história. Sabe das implicações, que Jesus chega na casa de Jairo, tira as pessoas que estão lá dentro, que não acreditavam naquilo que Jesus disse, que a menina estava só dormindo e que ela se levantaria. Então, Jesus tira as pessoas, manda Jairo tirar as pessoas, ele entra somente com 3 discípulos, os pais, a menina se levanta. Esse é o final da história. Mas o que eu quero pensar com você é desse momento em que Jesus está falando sobre fé e salvação, e entra uma outra voz dizendo: esquece Jesus, sua filha morreu. Uma mensagem de medo e de morte. E uma outra mensagem agora de Cristo direto para Jairo: não tenha medo, tenha fé. Apenas creia. Jairo tem que tomar uma decisão. E essa é uma decisão que eu e você também temos que tomar todos os dias. Alguém já disse que viver é decidir. A partir do momento que você acorda, você está decidindo. Ainda que você acordando diga: hoje eu não vou decidir nada, você já decidiu não decidir. Pegou? Enquanto você respirar, você estará decidindo. Se você decidir não fazer nada, já decidiu. Se você disser não levanto hoje, já decidiu. Não importa, enquanto você estiver respirando, você terá de tomar decisões. E eu quero crer que hoje você sairá daqui tomando as melhores decisões da sua vida. Que decisão é essa, pastor, que Jairo tem que tomar a partir de agora? E que nós temos que tomar todos os dias. A Bíblia não diz a distância que Jesus já havia caminhado com Jairo. Mas uma coisa é certa: esse milagre que acontece com a mulher não acontece junto à porta de Jairo, porque senão os evangelistas teriam registrado isso. Mas a Bíblia não diz a que distância do lugar onde Jesus estava eles pararam. E nem diz a que distância eles estão da casa de Jairo. Fato é
que muito provavelmente eles não estão próximos da casa de Jairo. Então, a partir desse lugar, Jairo terá de tomar uma decisão. Ele vai ter que andar até em casa, bem ou não amém? E ele tem que decidir: eu vou caminhar a partir da palavra de fé, ou eu vou caminhar a partir da palavra de medo? O que vai mover os meus próximos passos? O medo ou a fé? O que ele vai ter que encarar daquele lugar até a casa dele é uma decisão se acredita na notícia ou se acredita na promessa. Eu vou repetir para você glorificar. Ele vai ter que decidir se acredita numa notícia que chegou para ele ou se acredita numa promessa de que a filha dele será salva. É uma decisão. Se ele decidir, eu vou acreditar que a minha filha morreu e que não há mais necessidade de estar com Jesus, ele teria dispensado Jesus ali mesmo. Teria dito: Senhor, obrigado, mas infelizmente não aconteceu. Eu vou ligar para o pastor Ralph, fazer o funeral da minha filha, porque já era, foi. Mas obrigado pela atenção. Mas, graças a Deus, que Jairo decidiu que aqueles passos que ele daria a partir daquele momento seriam passos que estariam sustentados pela palavra de Jesus, que disse: não tenha medo, tenha fé. Jairo decide a partir daquele momento, a partir desse ambiente, desse lugar, que eu vou chamar de Marco Zero, ok? Vamos chamar esse lugar de Marco Zero. Onde é o Marco Zero? É o lugar onde ele parou com Jesus, o lugar onde ele ouviu que uma mulher estava enferma e foi curado, o lugar onde ele ouviu que a filha morreu e que ele não precisa mais de Jesus, no mesmo lugar onde ele ouviu Jesus dizendo: não tenha medo, tenha fé. Esse é o Marco Zero. Do Marco Zero até a casa de Jairo, ele vai ter uma guerra interna, contínua. Eu vou acreditar na voz do medo, ou eu vou acreditar na voz de Cristo? Eu vou acreditar naquilo que a notícia me disse, aquilo que me disseram sobre a minha filha. Eu vou acreditar que, de fato, essa situação é irreversível e que não há como escapar dessa situação, que não há como fugir dessa situação, ou eu vou acreditar no que Jesus acabara de me dizer, que eu não preciso ter medo, que eu só preciso continuar acreditando, porque a minha filha será salva. Meu irmão, minha irmã, eu quero que esta noite você decida pelo melhor, mas saiba que há duas decisões a serem tomadas: ou nós nos rendemos à voz do medo, ou nós nos rendemos à palavra de Cristo e andamos por fé. Eu digo a vocês: não se rendam ao medo. Não se rendam ao medo. O medo, ele nos afunda, ele nos paralisa. Veja Pedro, que numa oportunidade que teve de andar com Jesus sobre as águas, fez um pedido inusitado contra as leis da natureza, contra as leis da física. Pediu para andar sobre as águas e Jesus concedeu que assim fosse feito. Ele desce do barco e ele começa a andar sobre as águas. A gente acabou de cantar: sobre as águas tu também é Deus. O Senhor fez com que as águas se tornassem uma passarela debaixo dos pés do Pedro. E isso tem que te animar, porque o Senhor pode inverter a ordem das coisas, se for para te abençoar e te dar uma experiência. Você crê nisso? Diga amém. O Senhor pode inverter a lógica das coisas. A ordem natural pode ser invertida desde que o Senhor queira te dar uma experiência com Ele. Pedro, então, desce e começa a andar. Ele está vivendo algo sobrenatural, andando sobre as águas, algo que nunca nenhum homem, a não ser Jesus, que veio andando antes dele, fez antes. Mas a Bíblia diz que sopra um vento. E a partir do vento, Pedro teve medo. E o medo fez com que ele afundasse. E aí ele grita: Senhor, socorre-me. Quando Jesus o socorre, Jesus diz para ele: ô Pedro, você tem pouca fé. Porque Jesus percebeu
que o que fez Pedro afundar foi o fato do medo ter tomado o lugar da fé. Você entendeu isso? Diga amém. Pedro afundou porque o medo tomou o lugar da fé. Ele estava andando sobre as águas porque cria que Cristo lhe deu essa autoridade, lhe deu essa permissão para fazê-lo. Agora, o medo fez com que aquilo que ele havia conquistado por fé fosse perdido. Jesus levanta Pedro. Só que a Bíblia não diz que o barco foi lá resgatá-los. Isso me faz crer que Pedro, assim como Jairo, teve que decidir se voltaria para o barco, ainda assustado por causa do vento, ou se crendo que, estando ao lado de Jesus, ele poderia mais uma vez andar sobre as águas. Você entende isso, amém? Medo ou fé? É uma decisão. É uma decisão. E aqui nós não estamos de forma alguma polarizando a discussão. Não, negativo. Isto é a palavra de Deus. Você concorda? Diga amém. Isto é a palavra de Deus. Não é polarizar a discussão, não é pormenorizar os problemas. Não, a Bíblia está nos mostrando que nós, enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos, temos que decidir todos os dias se seremos movidos por medo ou se seremos movidos por fé. Não há espaço em nós para as duas coisas. Ou você crê, ou você sente medo. Você sabe que esses dias Deus falou algo comigo muito forte. Ele disse: meu filho, você só precisa de fé para continuar. Ninguém precisa de fé para desistir. Você já pensou nisso? Ninguém precisa de fé para desistir. Para desistir é só você dizer: não quero mais. É só você decidir: não farei mais. Não estarei mais. Para desistir, você não precisa de fé. Você só precisa de fé para continuar. Então, se você veio essa noite, e o que te trouxe essa noite, é ainda uma chama que arde dentro do seu coração. Quem sabe ainda um paviozinho de esperança que está lá dentro do seu coração. E você disse assim: essa noite eu preciso que Deus fale comigo, para que eu possa tomar uma decisão. Deus está dizendo para você, então, esqueça o medo e acredite nas coisas que eu já te disse. Não ande com medo, ande por fé. Jairo e Jesus, Pedro e Jesus, Léo e Jesus, João e Jesus, Marta e Jesus, Angélica e Jesus. Eu não sei qual é o seu nome. Eu conheço o nome de alguns irmãos, mas não de todos. Todos nós estamos contando com a presença de Jesus. Mas a decisão se andaremos por fé ou por medo é nossa. Eu que decido qual é a voz que falará mais alto dentro de mim. O Jairo, ele ouve duas vozes. Ele está ouvindo Jesus falar de fé. E ele está ouvindo alguém dizendo: desiste, porque morreu. A voz que traz pânico, que traz desesperança, que traz medo, que traz angústia, que traz dor. Mas Jesus te trouxe aqui essa noite para dizer para você: não tenha medo, tenha fé. Vocês aqui recebem isso? Não tenha medo. A distância do Marco Zero até a casa de Jairo talvez tenha sido o percurso mais difícil da vida de Jairo. Esse percurso, esse caminho a gente chama de processo. Processo. A palavra do Senhor diz em Jeremias, o Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele diz que nos dará o fim que desejamos. Diga, o fim que desejamos. Agora fala com mais força, o fim que desejamos. A grande questão é que Ele nos garantiu o fim.
mas o meio é dele. E se a gente puder, a gente quer controlar o meio, não o fim. Alguém está aqui, diga amém. Eu sei que essa hora é ruim de dar glória a Deus mesmo. Se a gente puder, a gente controla o meio. Ah, não, porque se eu puder, eu não passaria pelo que estou passando. Eu trocaria não sofrer tanto quanto sofro. Eu trocaria essa perda, eu trocaria essa briga, eu trocaria essa ruptura. Esse meio, esse processo, se nós pudéssemos, nós trocaríamos. Mas o Senhor nos disse que Ele nos dará o fim, não o meio, porque o processo é Ele que nos conduz. Então, meu irmão, minha irmã, um conselho para você: aceite o processo de Deus. Se no processo de Deus a menina teve que morrer para depois ressuscitar, aceite o processo. Alguém poderia dizer, mas pastor, Jesus não poderia ter feito como fez com o centurião e dito, pode ir para casa, Jairo, quando você chegar lá, a sua filha estará curada. Jesus poderia? Óbvio que sim. Mas aquele era o processo do centurião, não era o processo do Jairo. Você entendeu? Diga amém. Às vezes você olha e diz, puxa vida, não podia ser mais fácil para mim, ou só eu já fiz essa oração aqui? Quantos mais já fizeram essa oração, deem um sorriso. Até aleluia sai. Senhor, não podia ser mais fácil. Não podia ser como foi com fulano. Não podia ser como foi com o ciclano. Não poderia. Por quê? Porque esse processo é seu processo. É Jesus e você. É o Senhor que está trabalhando algumas coisas em você para te dar o fim que você deseja. E eu tenho aprendido coisas com Deus acerca desse processo que tem marcado a minha vida. Que muitas vezes no processo o Senhor nos tira coisas no meio para não nos perder no fim. Tem gente a quem Deus tirou coisas no meio, não é porque Deus não gosta de você, é para você não se perder no fim. Deus me disse, meu filho, eu prefiro tirar coisas de você no meio, do que te perder no fim. Eu prefiro nesse processo tirar coisas de você, para que essas coisas não te tirem de mim. Alguém está entendendo? Diga amém. Por isso que o processo precisa estar nas mãos do Senhor. Nós não conseguimos controlar o controle remoto da vida. Já viu aquele filme Clique? Um rapaz que tem um controle remoto, ele acelera a vida, volta para trás e tenta consertar. E cada vez que ele aperta um botão naquele bendito controle, ele estraga mais a vida dele. Assim é a nossa vida. Todas as vezes que nós tentamos assumir o controle da nossa vida, nós vamos enrolando a nossa vida cada vez mais. E a minha sugestão para você é, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregue esse processo na mão de Deus. Está doendo, pastor. Eu sei que dói. Mas Deus algumas vezes tira coisas do meio para essas coisas não nos tirarem do fim. Deus ele não tem compromisso, meus irmãos, com a nossa expectativa. Naamã, quando quer ser curado, ele vai para a porta do profeta Eliseu. Segundo Reis, capítulo 5. Não sai o profeta, sai o ajudante do profeta, o moço do profeta. E aí eu fico imaginando a cena. Chega o Naamã com uma comitiva gigante, com camelos, com especiarias, com cargas. Uma comitiva vem acompanhando, porque obviamente há perigos na estrada. Imagina um comandante viajando, ele é alguém de batalha, então ele tem um paramento no seu entorno, existem batedores no seu entorno, pessoas que o protegem, porque ele é uma figura de autoridade, é um guerreiro. Então chega toda aquela turma na porta do profeta. A porta abre, e aí eu imagino o seu Naamã dizendo assim,
Ô, seu profeta Eliseu, tudo bem? Aí deve ter saído um menino tipo eu assim, gordinho, barrigudinho, meio careca. Falou assim, não sou profeta não. Não é não? Eu trabalho com ele aí, dou ajuda para ele aí. De repente com um pano de prata, vou pensar aqui. Dou uma ajuda para ele aí, na casa dele aí. Mas dá para chamar ele? Não, ele já mandou um recado para o senhor, o seguinte, é para mergulhar 7 vezes lá no Jordão e aí resolver o problema. O bichinho entra, fecha a porta, e o Naamã, a Bíblia diz, segundo Reis, capítulo 5, versículo 11, ele fica irado. O homem fica irado. Diz que ele se indignou tanto que decidiu ir embora. E aí as pessoas da comitiva dele é que vão persuadi-lo e falar assim, calma aí, se fosse uma coisa mais difícil o senhor faria. Ele falou, não, eu estou esperando chegar aqui, o profeta sair pela porta, erguer as mãos para os céus, fazer uma oração, depois colocar a mão na minha enfermidade e declarar que eu vou estar curado. Como não foi feito do meu jeito, então eu estou indo embora. Você entendeu que Naamã queria controlar o processo? Ele queria dizer como Deus tinha que fazer. Meu irmão, o processo é de Deus. Eu vou repetir, o processo é de Deus. Deus não tem compromisso com a nossa expectativa. Deus tem compromisso com as nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Deus tem compromisso com as minhas necessidades, não com as minhas expectativas. Naamã tinha uma expectativa de que ele seria curado da forma como ele tinha programado. Ele queria que fosse daquela maneira. Só que Naamã teve que descobrir que o processo, o meio não é dele. O Senhor pode nos dar o fim que desejamos, mas Deus nunca nos dará o meio que desejamos. O processo é dele, diga amém. Eu digo que há uma dinâmica de Deus em 4 P's. Primeiro P, propósito. Aquilo que Deus deseja fazer. Deus estabelece o seu propósito. Depois estabelecido o seu propósito, Deus vem até nós e nos faz a promessa. O segundo P é promessa. O terceiro P é o processo, que é o caminho a ser percorrido da promessa, do momento em que a gente recebe a promessa, até o momento que a gente vai viver aquilo que Deus já criou como propósito para a gente. E para nós alcançarmos e vencermos o processo, nós não podemos quebrar o 4P, que são os princípios. É como Deus funciona conosco. Primeiro propósito, depois promessa, depois processo, e para vencer o processo, não quebre os princípios, não remova os marcos que foram estabelecidos pelos antigos, não tente inovar, não tente fazer nada, fala assim, não, agora eu tenho um método, uma estratégia, não, esquece esse trem, o método continua sendo o mesmo, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie na sua própria inteligência. Entregue ao Senhor os seus caminhos e Ele te mostrará a direção certa. Provérbios 3, 5 e 6. Bem, irmãos, caminhando para o final, eu quero encher o teu coração ainda mais da palavra do Senhor. E dizer para você por que ter fé e não ter medo. Salmos 56, 3 e 4 diz, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 1 João 4:18, no amor não existe medo,
Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Isaías 41:10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a minha mão direita, a destra da minha justiça. Deuteronômio 3:18. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Você vai sair daqui e vai ter que tomar uma decisão. Eu serei movido por medo, ou serei movido por fé? É a decisão que Jairo tem que tomar. Ele ouviu que a filha morreu, ele aceita essa notícia, dispensa Jesus e paralisa. Ele aceita essa notícia, dispensa Jesus e vai viver aquele luto. Ou ele ouve Jesus falando: não tenha medo, tenha fé. E contra toda e qualquer ataque no seu coração e na sua mente, ele vai respirando fundo e vai caminhando. Eu não sei a que distância eles estavam da casa, mas eu imagino esse homem quase que andando com os olhos fechados e dizendo: eu preciso acreditar no que Jesus disse para mim. Eu preciso acreditar no que o Senhor falou para mim. Eu não vou ter medo, eu vou ter fé. Eu não vou ter medo, eu vou ter fé. Eu não vou ter medo, eu terei fé. Eu não terei medo, eu terei fé. Ele tem que ir caminhando e declarando para si mesmo que não é momento para sentir medo, que é momento para confiar nas palavras que o Senhor disse. E se o Senhor disse que a filha dele será salva, ele precisa acreditar que a filha será salva. Se o Senhor quis, no meio desse processo, fazer ou permitir que a filha dele morresse para algo maior, para a glória de Deus, o processo é do Senhor, o processo não é nosso. O que cabe a mim é acreditar que no fim eu terei aquilo que eu desejo. Quantos aqui têm promessas? Que perguntinha redundante, pastor. Retórica. É óbvio que você tem. Porque eu sei que você tem promessa. Porque só há uma razão para você estar respirando hoje. Há um propósito de Deus para a sua vida. E se há propósito, há promessa. E se há promessa, há processo. Aceite o processo. Você pode dizer a alguém próximo de você: aceite o processo. A gente fala baixinho, né? A gente fala baixinho, aceita o processo. Irmão. Mas deixa eu dizer algo que eu tenho aprendido com Deus. Eu tenho aprendido com o próprio Deus, que Deus não é um estraga-prazeres. Eu vou repetir: Deus não é um estraga-prazeres. Algumas vezes parece que quando Deus quer estabelecer a vontade dele, fala assim: ai, pronto, vai estragar minha vida toda. Parece que ele vai bagunçar a nossa vida e que vai virar tudo do avesso. Não, não, não. Lembre-se, Deus tira algumas coisas no meio para não nos perder no fim. A gente tem que aceitar algumas coisas que Deus tira da gente. Não é que Deus não te queira com aquilo, é que Deus não quer que aquilo te tire dele. Você entende? Diga amém. Há pessoas que experimentaram algum nível de perda durante esse período, mas não significa que você terá essa perda para sempre. Eu quero profetizar sobre você: o Senhor está te preparando para um novo tempo. Você pode glorificá-lo. O Senhor está te preparando para um novo tempo. Ele não tira e te deixa ver navios. Não, não, não. Ele tira, Ele te prepara e Ele te dá algo maior para a sua glória. O Senhor permitiu que Jairo perdesse a filha durante um tempo. Durante um tempo, aquela menina estava perdida, morta. Mas o Senhor
disse: fica calmo, Jairo. A gente vai chegar lá no fim do processo. O fim do processo de Jairo era na casa do Jairo. E vamos entrar na casa do Jairo para a gente encerrar. Jairo veio no caminho lutando contra esse sentimento de medo. Eu não posso ter medo. Eu tenho que acreditar. Jesus está comigo. Eu tenho que acreditar. Jesus está comigo. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar. Você consegue imaginar o Jairo fazendo isso, sim ou não? Eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar. Vai dar certo. Vai dar certo. Meu Deus, vai dar certo. Ele chega em casa. Quando abre a porta, o cenário é de terror. Todos desesperados. E aí, coisas naturais, quando você chega numa casa onde há luto, alguém vem correndo logo para te abraçar. Oh, eu sinto muito pela sua perda. E ele tem que lutar contra isso. E continuar acreditando no que Jesus disse. Mesmo quando as circunstâncias o abraçam. Entendeu isso? Eu tenho que continuar acreditando mesmo quando eu sou abraçado pelas circunstâncias. Antes eu tinha ouvido. Agora eu cheguei no lugar aonde o cenário do luto está montado. E eu tenho que continuar acreditando, sendo abraçado pelas circunstâncias. Eu tenho que continuar dizendo: Senhor, eu não vou sentir medo, eu vou continuar confiando na Tua palavra. E aí Jesus diz: Jairo, põe esse povo para fora. Põe esse povo para fora. Jesus vai dizer: a menina não está morta, ela está dormindo. Começa a zombaria. Você percebe que quando você está no momento de baixa, sempre há alguém para zombar. Aparentemente, todos estão compadecidos ou são solidários com a sua dor, mas tão logo alguma coisa no nível do sobrenatural, no nível de Deus vai acontecer, começa a zombaria. Ah, até parece, tá, vai sim, vai levantar, vai acontecer. Jesus fala: põe esse povo para fora. E o que é isso? É afastar de si essas circunstâncias que te abraçam e que querem colar em você o medo de novo. Você entendeu isso? Palavras que querem colar em você o medo de novo. Palavras que querem te paralisar de novo. É um abraço de quem quer transferir para você o medo, quer transferir para você o luto, quer transferir para você a instabilidade, a insegurança. Mas, meu irmão, minha irmã, eu quero ser um mensageiro de esperança do céu para dizer para você essa noite: não tenha medo, tenha fé, mesmo que as circunstâncias estejam te abraçando. Não tenha medo, tenha fé. Afaste-se disso. Afaste-se dessas palavras que querem de novo te paralisar, que querem de novo fazer com que você se sinta impotente, inseguro, instável. Afaste-se disso. E aproxime-se de Cristo. Ele não só teve que lutar contra o medo e a favor da fé, saindo do Marco 0, que é onde ele recebe a notícia, e onde ele ouve Jesus falando: continue acreditando porque ela será salva. Esse caminho, desse lugar até a casa dele, ele tem que lutar contra isso. Ele chega em casa, é abraçado por pessoas que estão chorando aquela perda. Ele tem que lutar contra isso. Ele não pode permitir ser vencido por aquela comoção que está na casa dele. Uma comoção generalizada. E ele está lutando contra isso. Quando Jesus entra no quarto, ele diz: Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. E a menina se levantou. Pastor, não poderia ser mais fácil? Poderia. Mas esse era o processo de Jairo. E só Jairo e Deus sabem por que o processo dele teve que ser dessa maneira.
Assim como só eu e você sabemos, porque o nosso processo é do jeito que está sendo. Talvez você não entenda hoje, talvez você não compreenda hoje, mas quando chegar no dia do cumprimento da promessa, você vai poder dizer como o salmista: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse a tua lei. Oh, foi-me bom ter sido afligido, foi-me bom ter passado por essas situações, para que eu aprendesse, para que eu te conhecesse melhor. Como o processo de Jó poderia ter sido mais fácil? Na minha cabeça, sim. Na cabeça de Deus, não. Deus, ele criou um processo para fazer Jó conhecê-lo mais ainda. E nesse processo, Deus esmigalha Jó. Chega no final, ele fala: antes eu te conhecia de quê? Ouvi falar. Ah, mas agora os meus olhos te veem. A minha relação contigo agora, Senhor, é outra relação. Eu tenho outro nível de relacionamento contigo. Mas, meu Deus, não poderia ser mais fácil? Na minha cabeça, sim. Na cabeça de Deus, não. Só Deus sabe, porque Jó teve que passar por aquele processo. E Jó, no final, também soube por quê. Eu quero que você, essa noite, entenda que é preciso ter fé para continuar, porque você não precisa de fé para desistir. E por isso desistir é tão fácil. Basta decidir não fazer mais. Não vou fazer. Não quero mais. Vou separar. Vou embora. Vou pegar minhas coisas. Para alguém que está também acompanhando na internet, você está ouvindo em casa aí, Deus está falando contigo. Essa ideia de ir embora é mais fácil, né? Desistir é mais fácil do que permanecer. Porque para desistir você não precisa de fé. Você só precisa de fé para continuar. Você só precisa acreditar em Jesus se você tem desejo de continuar. Se você tem desejo de viver coisas novas, se você tem desejo pelo novo de Deus, se você tem desejo de ter o fim que você deseja, aquilo que você espera, aquilo que o seu coração de fato desfrutará, para isso nós precisamos ter fé em Deus. E o que é fé? Hebreus 11:1 vai dizer: ora, a fé é uma certeza. É a certeza. A certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E como que eu faço, pastor, para ter fé? Romanos 10:17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. O que você ouviu hoje é a palavra de Cristo. Hoje você pode sair daqui tendo fé, ou sair daqui movido pelo medo. Mas eu quero crer que ninguém sairá daqui movido por medo. Você vai sair daqui para avançar. Você sairá daqui para alcançar aquilo que você espera em Deus. Você sairá daqui para viver o seu milagre. Você sairá daqui para ver estabelecido na sua casa aquilo que você veio buscar esta noite. Assim como Jairo foi buscar a Jesus fora de casa e voltou para casa com um milagre. Eu quero crer que esta noite você chegará em casa com um milagre. Porque ainda que o boleto esteja lá, o carnê esteja lá, os credores estejam lá, é como você volta que faz a diferença. Não é como você sai, é como você volta. Lembra da mulher, viúva, marido morreu, credor na porta, ela sai, mas não volta do mesmo jeito não. Ela volta acreditando que se ela pegar vasilha emprestada dos vizinhos e fizer conforme o profeta disse, ela está acreditando que aquilo vai acontecer. E não é que aconteceu. Alguém pode dizer assim: mas pastor, eu ouvi uma direção de Deus, para mim não faz muito sentido.
Irmão, obedece sem fazer sentido. Que voz você está ouvindo? Que voz você ouve no momento de decidir? A voz do medo, a voz de alguém que fala, mas isso é ridículo que você está fazendo? A voz das pessoas que estão próximas dizendo para você desistir? A voz das pessoas que dizem, não adianta nem orar sobre isso. Para de pedir sobre isso. Para de clamar sobre isso. Isso é assunto encerrado. Isso aí já tem uma pá de cal, acabou. Isso não resolve, isso não volta, isso não muda. O Senhor está aqui para dizer para você que se você crer somente, você verá aquilo que aos olhos humanos é irreversível, sendo transformado pelo Senhor. Para os homens parece impossível, mas para Deus, nada, diga nada, nada é impossível.